Graça e paz, amados, estamos aqui para mais uma exposição bíblica, segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vamos ver o contexto. Mas antes de entrar na exposição, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe e nos ajude a levar a palavra de Deus adiante. Segue aí no Insta, nós estamos no Insta, no Twitter, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, todas as redes sociais. Nós estamos aí postando nossos vídeos e sempre com texto bíblico na frente. Palavra de Deus, palavra de vida, de paz, palavra que restaura, que cura. Então, não se esquece de nos ajudar nesse empreendimento de Deus, de discípulo, de fazer discípulo, que você seja um discípulo do Senhor Jesus. Mas, sem mais delongas, vamos ao texto, ao contexto, primeiro, para nós entendermos o que está acontecendo. No capítulo 20, a gente viu Ben-Hadad, o rei da Síria, vindo e sendo derrotado pelo rei Acabe. Tanto Samaria era uma região montanhosa e o rei é derrotado a primeira vez. E os capitães chegam à conclusão: Deus de Israel, Deus dos montes e não dos vales. Vamos chamar eles para o vale, assim nós os derrotaremos. E assim fizeram. E mais uma vez foram derrotados diante de Israel. Só um muro, uma torre que caiu, possivelmente uma torre, matou 27 mil homens. Então eles sofreram uma derrota, duas derrotas, se reestruturaram. E a palavra do Senhor, desde a época lá de Moisés, disse que o terror, o pavor, o medo, vindo do Senhor, estaria no coração das nações inimigas, fazendo derreter-lhes o coração de medo. Mas esse medo vinha do Senhor. Mas quando eles pecassem, aí a coisa viraria ao contrário. Então nós temos aí o pecado de Salomão, adorando os ídolos, dando assim a abertura, a ruptura com Deus, traindo o Senhor, deixando o Senhor. E os reis que vão dar sequência, eles continuam traindo o Senhor, pelo menos no reino do norte, que é Israel. Então todos eles vão dar sequência ao pecado que Salomão iniciou, o pecado de Jeroboão, que alargou, e Acabe alargou mais ainda o pecado. E agora nós estamos reinando, está reinando o filho de Acabe, Jorão. E Jorão, ele segue o mesmo caminho de seu pai, e ele está reinando, mas já debaixo do juízo de Deus. Se lembra que há poucas lições atrás, Deus usou o profeta Elias, disse que iria eliminar toda a dinastia de Acabe. Então já estão reinando debaixo do juízo de Deus. E agora a Síria já tinha vindo esse rei da Síria. Se você voltar lá em 1 Reis, no capítulo 20, Ben-Hadad, ele vem contra Acabe, e é derrotado por duas vezes, tanto em Samaria, ele tinha cercado Samaria, que era uma região montanhosa. Esse foi o primeiro cerco, e lá eles saíram para a guerra e derrotaram Ben-Hadad. E depois o Deus de Israel, Deus dos montes, vamos atrair eles para o vale para que nós o derrotamos. E Deus enviou o profeta e dá vitória mais uma vez a Israel. Porque, como dissemos na exposição do capítulo 20, o rei da Síria desafiou o Senhor. Ele colocou os deuses acima de Deus. Enfim, Deus dá essa vitória a Acabe. E agora, esse rei, ele continua. Se nós voltarmos lá atrás, quando Deus estava dando as instruções para Israel, Deus disse que quando eles entrassem na terra, tivessem as guerras, o Senhor ia fazer o coração do inimigo desmaiar de pavor, de medo. Eles iam ter medo de Israel. Mas, por causa do pecado, Deus tirou esse medo do rei da Síria e ele volta a atacar Israel. Agora ele dá algumas investidas contra Israel, e na figura de Naamã. Você viu que a Bíblia diz: nenhuma das investidas, Naamã levou uma menina para a sua casa. Então ele dá aquelas investidas, aí acontece aquele episódio que Eliseu, o profeta Eliseu, Deus cega todo o exército, eles dão pão e água para o exército, eles voltam para a sua casa. E agora, na sequência, o rei da Síria, esse mesmo rei, ele cerca os muros de Samaria, da capital. Está toda cercada, ninguém entra, ninguém sai. Até que chega uma calamidade pública, fome, porque não entra nada, não sai nada, então a fome chega em Israel.
E dizem que esse cerco durou cerca de 3 anos, mais ou menos 3 anos. O rei da Síria levou isso ao extremo. Ele não estava preocupado, cercou Samaria, e eles tinham levado de Israel ouro, prata, mantimentos. Eles tinham abundância, tinham muita abundância. Então era só cercar lá e ficar esperando o rei de Israel sair com a bandeirinha branca, ou então vestido de saco. Se lembra esse mesmo rei, quando ele perdeu a guerra para Acabe, o que ele fez? Nós sabemos que os reis de Israel são crementes, se vestiu de saco e saiu para pedir clemência, pedir misericórdia, e Acabe fez um acordo com ele e o deixou partir. É esse mesmo, que agora está cercando a capital, esperando o rei de Israel sair. Esperando o rei sair para poder ou matá-lo, fazer algum acordo, ou escravizá-lo, ou levá-lo cativo, alguma coisa, ele iria acontecer. Então nós estamos vivendo, nós não, Israel está vivendo, nesse período, uma calamidade pública. O negócio, a coisa está preta. Como diz, a coisa está feia. 2 Reis, capítulo 6, 24. Sucedeu que depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome. Enfim, a cabeça de jumento, troço que não valia nada, não vale nada, ficou valendo ouro. Ficou custando muito caro, esterco de pombo, que certamente se usava como um combustível. Era útil. A utilidade foi multiplicada. Ninguém podia sair para catar lenha. Então, esterco, cocô de pombo, ficou, ó, preço lá em cima. A situação de extrema miséria. Por quê? Porque trocaram o Senhor pelos ídolos, pela idolatria. Aí já estavam comendo os filhos. Tem gente que escuta isso e fala assim: eu não tenho coragem. Não tem? Tivemos um episódio recente de uns homens que ficaram presos, não lembro se foi 4 ou 3, ficaram presos numa caverna, a pedra rolou e os prendeu. E até o socorro chegar, eles não viram outro jeito, outra condição de sobreviver, a não ser tirando a sorte para comer, matar e comer um entre eles. E foi o que fizeram. Foi o que fizeram. E várias histórias desse nível de canibalismo. Até os animais fazem isso. Você sabia? Um galinheiro, eu presenciei no galinheiro, o rapaz deixou de dar comida para as galinhas, o rapaz que cuidava, e eu não tinha conhecimento, até um pouco perto da minha casa o galinheiro, mas para mim ele estava cuidando. Ele vinha e cuidava das galinhas, mas num belo dia nós presenciamos uma cena horrível. As galinhas escolheram um, que era o galo, né? No caso, o galo mais velho do galinheiro escolheu um, que era um deles começou a bicar. Interessante que ele começou a bicar na cabeça. Bicou o outro até morrer. E depois, pela parte de trás, todas as galinhas começaram a comer o outro. E elas deram sequência a isso. Viraram canibais. Esse galo virou um assassino canibal. Ele começou a pegar os mais fracos e matar para comer. Até que o dono tomou conhecimento e acabou com essas galinhas. Até nos animais existe isso. A lei da sobrevivência. Graças a Deus pela fartura, mas a fome vai chegar. Está profetizado. A terça parte da terra vai deixar de produzir. A fome vai vir. A fome vai vir. E nós temos que estar preparados, porque também, em meio à adversidade, em meio à fome, o Senhor pode nos alimentar. Como alimentou o profeta Elias, com a força de uma comida, caminhou 40 dias e 40 noites. É uma comida dada pelo Senhor. Como alimentou ele anteriormente também, através de um milagre. Essa não é um episódio do passado,
Deus já chamou a fome algumas vezes e vai chamar novamente. Não sei se é em meus dias, se nos dias dos meus netos, dos meus filhos, mas certo é que Deus vai chamar a fome. E estava escrito, já estava predeterminado que isso aconteceria. E Deus, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Deus é ruim? Não, ele é justo. Ele vai cumprir a palavra dele. Olha só o que estava escrito. Castigos pelas desobediências. Eita! E no cerco e no aperto com que teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e das tuas filhas, e o Senhor teu Deus te houver dado. Deuteronômio 28, 53. Já tocamos nesse ponto na exposição passada, mas é bom para dar introdução ao capítulo 7, para nós sabermos o que está acontecendo. E o rei? Qual a postura do rei? Qual a postura de um governo numa situação dessa? O camarada, ele sai do palácio e vai andar nos muros da cidade de Samaria, que era a capital. E vai andar. O muro era largo, habitado por casas, em volta, embaixo. Ele vai andar. E diz a Bíblia que viram que o rei estava vestido de saco por baixo da roupa. Por baixo da roupa. No meu modo de entender, ele estava dizendo uma falsa aparência de humildade, de rendição. Ele estava dizendo, eu não me rendo a Deus. Como tem muita gente. Passando por privações, por hora difícil, por momentos de aflição, de tristeza, de calamidade. Mas ele não se rende a Deus. Era o que o rei estava dizendo, estava vestido de saco por baixo. Aí você vai ver Josué, tirou suas vestes, se vestiu de saco e se prostrou até a tarde. Quer dizer, eu me rendo literalmente a Deus. Se Deus não resolver meu problema, eu não tenho o que fazer. Aleluia. Davi se vestiu de saco, literalmente, e outros. E até o rei da Síria, quando perdeu a guerra para Acabe, o pai de Jorão, o que ele fez? Os seus oficiais disseram assim, nós temos conhecimento que os reis de Israel são misericordiosos, são clementes. O que o rei fez? Se vestiu de saco, literalmente. Eu me rendo ao rei de Israel. Isso que ele estava dizendo. Tem muita gente assim, né? Com a falsa aparência de humildade. Mas o Senhor diz, a Bíblia diz assim, Deus conhece os que confiam nele. Não confia em Deus. Vou dar meu jeito, vou dar uma saída, vai ter uma saída. Então ele vestiu o saco por baixo da roupa. Era para ele estar vestido literalmente de saco, rendido. Estou rendido a Deus, ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o único que pode reverter essa situação. Mas o rei de Israel, não. Ele estava dizendo, eu não me rendo. Não tem muito crente assim? Ele quer resolver o problema, uma coisa que só Deus pode resolver, mas ele não se rende. E não se rende, vai botar a culpa no profeta. Ah, se a cabeça desse profeta não tiver fora do seu pescoço, como diz aí, eu mudo meu nome. Mas aí o profeta está lá reunido com os líderes de Israel, os anciões, está em alta. Eu não sei se ele ali estava lembrando daquele episódio. Se ele tivesse deixado eu matar o exército da Síria, não sei. Aí eu estou fazendo uma especulação. Porque o exército da Síria teve na mão do rei de Israel. E o profeta disse, dá um pão e água para eles e despede eles. Não vai matar ninguém. Aí fez um banquete, colocou diante deles e despediu. Aí ali eles nunca mais entraram nas terras de Israel, não sei. Agora está cercando Samaria. Cercando para entrar. Eles tinham receio, eles tinham medo, mas o Senhor, é assim, a gente fala, o Senhor os encorajou, o Senhor os levantou contra Israel. Deus só tirou o pavor, o espanto. Aí veio a coragem, nós vamos tomar Israel. E quando se falava em Israel, em Judá, se falava em ouro, em riquezas. Lembra o que Salomão fez quando reinava em todo Israel? Davi juntou
muito ouro, tomou muito ouro da Síria, de outros países, e levou para lá. Isso foi espalhado em todo o reino. Soldados voltavam com despojos. E Salomão encheu Jerusalém de ouro. Aí é isso. Vamos cercar. E está cercado. Israel está cercado. E o rei, a solução que ele acha é matar o profeta. Não é assim que o povo faz? Bota a culpa na igreja, que essa igreja não tem amor. Está sofrendo angústia, aflição. O inimigo está o cercando, perseguindo. Mas ele não se rende ao Senhor. Ele não se reconhece os seus pecados. Não, é muito mais fácil botar a culpa na igreja, no pastor. Às vezes, sai da igreja. Aí perde a guerra. Eu vou botar a culpa no profeta. É ele. Acabar com ele. É assim que o rei de Israel está agindo. Aí nós entramos no glorioso, maravilhoso capítulo 7. Que aí ele vai lá para pegar o profeta está protegido. Aí o profeta manda a mensagem, que está no capítulo 7. Amanhã, por essas horas, ouvi. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevado por um ciclo, à porta de Samaria. Eita, amanhã, como diz o hino do pastor Fabiano, vai amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente vamos lá na frente, no rei Ezequias. Jerusalém está cercada, a Síria está cercando com um exército monstruoso, homens como a areia da praia, homens cruéis, estão cercando Jerusalém. Só que diferente desse homem, o rei Ezequias está vestido de saco, e ele entra na casa do Senhor, e pega a afronta de Senaqueribe, do rei da Síria, que pergunta assim, quem é o Deus que livrará vocês das minhas mãos? E Ezequias mostra para o Senhor, mostra para eles, Senhor, na oração dele, quem é o Deus? Aleluia. E diferente desse contexto aqui, que Deus vai usar 4 leprosos, o Senhor vai enviar um anjo, mata 185 mil, Israel está dormindo. Naquela mesma noite, aleluia, de manhã vem a alegria, o sorriso, abre-se os portões de Jerusalém. Os que confiam no Senhor não serão envergonhados e nem confundidos. E o povo, sai pulando como um cabrito de alegria, porque naquela mesma noite o Senhor enviou um anjo, matou 185 mil dos valentes da Síria, e os outros debandaram, foram embora, sumiram, correram, apavorados, porque o Senhor é o rei da guerra. Quando Jesus se apresentou a Josué, Josué olhou e quem és tu, um dos nossos? Eu sou o príncipe do exército celestial. E Josué cai, se prostra. Era o Senhor Jesus, que anda com carros e cavaleiros de fogo para guerrear nossas guerras. Mas para isso, precisamos vestir o nosso coração de saco. Aleluia. Eu me rendo, Senhor, literalmente a Ti. Aí Ele entra e guerreia nossas guerras. Agora, enquanto nós ficamos justificando a nossa justiça como trapo de imundícia, aí eu estou fazendo um paralelo porque é interessante, Deus envia só um anjo. E era isso que era para esse homem fazer, como Ezequias. Então que Ezequias temia Deus, se desviava do mal. O rei Ezequias. Esse homem não faz isso, mas Deus podia permitir eles entrarem direto. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, você lembra? Se houver 10 justos numa cidade, ele a salvaria, ele salva a cidade.
Pois é, lá tinha escola de profetas, tinha homens justos, tinha mulheres justas, que temia Deus. Depois isso vai acabar. A gente vai ver que não se faz mais menção em escola de profetas. Isso vai acabar. Eu levanto essa possibilidade, que é por isso, por esse motivo, por esses justos que ainda tinha em Israel, Deus dá o livramento. Deus vai usar 4 leprosos. É amanhã. Essa noite escura e fria que você está vivendo, talvez Deus está te dando uma chance, uma oportunidade de se vestir de saco. Esquece suas razões, seus motivos, suas justificativas e se rende ao Senhor. Não adianta disfarçar, o Senhor conhece os que confiam nele. O rei de Israel estava disfarçado, vestido, e o pano de saco estava por baixo, camuflado. Só quem estava lá embaixo dos muros que viu. Você está querendo resolver o problema, você está querendo dar o seu jeito e não quer se render ao Senhor para Ele resolver esse problema conjugal, esse problema com teu filho, esse problema com o patrão, com a perseguição. O Senhor quer que você reconhece os seus pecados, se rende, se arrependa, se converte a Ele. Se converter é mudar de direção. Aí Ele entra na tua guerra. Fora disso, você vai se justificar e vai arrumar culpados, como Ele arrumou o profeta. Mas Deus vai dar vitória, porque tem justos na cidade. Então vai usar 4 leprosos. A gente, em Levítico 13:14, se não me falha a memória, tem as leis para os leprosos, mas parece que não há respeito pelas leis. Tá certo que os 4 leprosos estão fora da cidade, mas eles cogitam a possibilidade de entrar na cidade, sem problema. Se entrarmos na cidade, há fome. Então morreremos. Então a gente sabe que existem alguns tipos de lepra, tem até outro nome que me falha a memória agora, e que algumas não são contagiosas. Isso era diagnosticado pelo sacerdote. O sacerdote tinha a missão, o ofício também de médico na época. Então, o que acontece? Geazi, no capítulo 8, a gente vai ver Geazi conversando com o rei. Ele já tinha herdado a lepra de Naamã, mas ele continua moço do profeta, ele vai estar dialogando com o rei. Então, dá-se a entender que essa lepra que Geazi herdou não é aquela lepra altamente contagiosa. Ou o rei Jorão já não se importava com Deus, com as leis de Deus, com as coisas de Deus. Então a gente não consegue entender. Mas certo é que o oficial na Síria, lá, ele tinha acesso ao rei, disse que o rei se apoiava nele quando ia fazer suas rezas lá, os ídolos, suas preces, suas adorações ao ídolo, se apoiava nele. Então, assim, parece que a lei do Senhor está banalizada em Israel. Os leprosos têm acesso à cidade. Ou seria só por um motivo de calamidade. Ninguém está nem aí, já está todo mundo morrendo mesmo de fome. Está aí para ser contaminado por leprosos. Eu acredito que não. Não existia. Não sei como eram consideradas as leis do Senhor na época de Jorão, Acabe. Certamente era ignorada. Então eles vão escolher ir para o arraial da Síria. Agora, onde que Deus entra nesse diálogo entre os 4 leprosos? Deus entra encorajando-os para escolher o que era morte. Escolheram morrer. Talvez eles pensaram assim: a gente vai morrer mais rápido pela mão dos sírios. Se a gente entrar na cidade, vamos
expulsar a gente... Mas os sírios, a gente já está nessa situação de fome, de privação. Eles vão, se nos matar, vai ser rápido. Enfiar a espada e acabou. Ou então uma flechada. Quem tá à mercê da morte quer morrer o mais rápido possível. Então Deus os encoraja a ir até o acampamento dos sírios. Depois de avisar que ia amanhecer em Israel, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Não por causa do rei, mas por causa dos justos. Lembra de que o profeta chamou ele filho de homicida, filho de Acabe. Então vamos lá, vamos ao acampamento dos sírios. Lembra, cavalos e carros de fogo de Israel. Não é a primeira vez que Deus fez isso. Um barulho. Os filisteus passaram por isso. E vários outros. Até agora recente. Teve guerras em Israel que viram o exército e se largaram tudo e saíram correndo. Era o exército do Senhor. Carros e cavaleiros de fogo. O Senhor Jesus é o príncipe desse exército. E agora com todo o poder nos céus e na terra. E não há cerco, não há guerra. Se o inimigo te cercou, preste atenção nisso. Se o inimigo te cercou, já tem alguma coisa errada. Se a angústia, a tristeza, a solidão te cercou, porque você está em pecado. Está premeditando pecar. E vai ser concebido. O inimigo não te quer e nem me quer lá no mundo. Depois eu pretendo contar minhas experiências de um tempo que eu passei no mundo. Só vou contar uma quando eu estava saindo. Quando eu o Senhor já havia me chamado de volta para o seu reino. Porque a gente vê muita gente fora da igreja, né? E, poxa, é só voltar, não é só voltar. Existe um tempo, como Deus deu um tempo para Nabucodonosor, 7 anos. Existe um tempo. Graças a Deus, eu pastei no mundo por pouco tempo. Cerca de quase 3 anos. Graças a Deus. Mas na última, o Senhor já tinha invadido meu coração. E eu já estava voltando, com a graça de Deus, para voltar para os seus caminhos. E um policial me para e falou para mim assim: essa é a última vez. Não sei se ele me confundiu com alguém, não sei se é que ele falou comigo. É a última vez que eu quero te ver aqui. Se eu te ver aqui de novo, eu estava no centro da cidade de noite. Mas eu vivia nas bagunças, na praça, negócio de baile funk. Eu fui escravo disso. Aí ele disse: se eu te ver aqui de novo, eu te mato. Me deu essa mensagem. O Senhor disse que o inimigo não quer nenhum de nós lá fora. Quando você está lá, ele vai fazer de tudo para eliminar. Porque o risco de você voltar e ser uma potência na mão de Deus, ele não quer esse risco. Ele quer eliminar. Ele é o machado. Eis que o machado está posto sobre a raiz. É ele que pega nesse machado. Ele que executa o juízo. Como vai ser executado o juízo para toda a descendência de Acabe. Então cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos nos render literalmente ao Senhor. Cuidado. Aí tá lá os 4 leprosos para escolher. Vamos para o arraial da Síria. E chega lá, você já conhece a história. Eles começam a pegar ouro, prata. E entra em um acampamento, pega, esconde, come, sorri, pula de alegria. Aí eles falam: mas hoje é dia de boas novas. Quando a gente escuta isso aí, a gente pensa que é uma data específica de Israel de boas novas. Não é.
É um dia de novidade, que aconteceu coisas novas. Um dia de boas notícias. Hoje nós temos boa notícia. E se nós não transmitirmos, quanta gente tem coisa boa, né? Mas o egoísmo não deixa compartilhar. Eles temem serem castigados por Deus. Tem gente que pode mudar a vida dos outros, mas não muda por causa do orgulho. E o orgulho faz do cemitério o lugar mais rico do mundo. Temos pregado sobre isso. Lá está aquela grana que não foi dividida, não foi compartilhada entre a família, foi enterrado, ficou para o Estado, ficou para o governo. Foi enterrado junto com o orgulhoso. Dr. Morris Moore perguntava para Deus qual é o lugar mais rico do mundo, e Deus disse, é o cemitério. Os livros que não foram escritos, compartilhados, os projetos que não saíram do papel, por causa do orgulho. E para compartilhar precisa ter humildade, esses homens vão ter humildade. Deus vai dar humildade ao coração deles. E aí? Quando é que você vai compartilhar o que Deus te deu para você dar? Você sabia que nós somos uma árvore? Você já viu que a árvore produz fruto e ela não come? Ela produz para compartilhar. Então, ó, engole o orgulho, começa a compartilhar roupa, sapato, vai acumulando, juntando, louco. Como o Senhor disse para um homem, essa noite pediram a tua alma, o que tu tem juntado? Para quem será? Para quem será essa fortuna que você tem? Para quem? O Estado? Você pode trocar isso. Estou falando de crente. Pode trocar isso por uma coroa maravilhosa. Ela. Trocar. Nós precisamos ser desfrutados. Compartilhando. Dando. Dá amor, dá dinheiro, dá sapato, dá roupa. Tem tanta coisa que você não usa. O dinheiro está sobrando. E o outro está passando necessidade. E você diz, o problema é dele. O problema é dela. Os leprosos podiam... o pessoal leprosa do orgulho, né? O orgulho é uma lepra. É difícil. Mas você vai vencer. Você vai conseguir dar, compartilhar a partir dessa mensagem. Eles, não, isso aqui, ó, isso não tá certo não, gente. Isso não tá certo, meu guarda-roupa com 10 ternos. Eu tô vendo meu irmão na igreja, só tem um. Meu guarda-roupa tem mulher aí que tem 20, 30 par de sapato. Uma vez a mulher pediu o marido para comprar um sapato e ele falou, tá, vamos comprar, mas primeiro vamos dar uma olhada no que você tem. Meu Deus. Era tanto par de sapato que ela nunca tinha usado. E não dá para ninguém. O que você faz para você não dá galardão. Dá galardão é o que eu faço para o Senhor. E eu só faço para o Senhor quando eu faço para o meu próximo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. É até o próximo. É Jesus. Tive nu e me deste de vestir. Deus coloca, né, cada situação para nos provar e às vezes a gente não passa. Meu Deus. Mas os leprosos podiam ali, ficar ali, vivendo ali. Ah, isso é nosso, tudo nosso. Até que alguém a descobrir. Que tu tens preparado para quem será? Então eles vão anunciar na cidade boas novas, notícias novas. Amanheceu. Ao capitão incrédulo, nem que Deus abria a janela no céu. Isso vai acontecer. Você vai ver e não vai participar. O povo saiu igual animal, correndo, desesperado, pisaram no capitão.
e cumpriu justamente a palavra do homem de Deus. Talvez para amanhecer na sua vida precisa se arrepender, se converter, vestir literalmente de saco. O Senhor conhece os que confiam nele. Não adianta disfarçar. O Senhor conhece o coração, Ele conhece o nosso interior. Confio em Deus, mas estou dando meu jeito, tem que ser assim. Então não confia. Porque Josué se prostra, se veste de saco, se prostra. Eu não tenho o que fazer. É assim que Deus quer. É assim que tem que ser. Servo, eu não tenho o que fazer. Se o Senhor não fizer nada por mim, é isso que é vestir de saco. E hoje a gente veste o nosso coração de saco. O cerco vem, o aperto vem, a aflição, a calamidade. Para nos levar para perto de Deus, para nos arrependermos, para nos convertermos. Vamos ver vários homens que viveram situações difíceis, se vestiram de saco, tiveram a vitória, deram a volta por cima. Reconheceram sua dependência em Deus. Ao incrédulão lá, quando a notícia, a boa nova chega, eu vou dizer o que o rei da Síria está tramando. Eu vou dizer para vocês, sabichão. Aí alguém aconselhou lá, manda. Então um dos seus servos respondeu dizendo, toma-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas, que ficaram aqui de resto. O que se vê, extenuando, e enviamos-nos. E vejamos, vamos enviar aí 5 cavaleiros, vamos ver. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Os enviou com mensageiros após o exército dos sírios. Ele enviou os homens, mas como mensageiros após o exército dos sírios. Não sei qual a mensagem que ele mandou. Ele não estava crendo no negócio. É incrédulo. Você quer ver a saída, né? Você também é incrédulo. Está numa situação difícil. E está igual Tomé. Só crê que vai amanhecer se vê a saída. Você não vai ver. O problema nosso é que a gente quer ver com os olhos da onde que vai vir o livramento, o socorro. Por isso, em vez da gente se vestir de saco, esperar em Deus, confiar em Deus, a gente fica tentando dar o nosso jeitinho. Esperando nenhum, nem outro. Vai ser assim, vai ser assado. E não vai. Incrédulo rei. E foram após ele até o Jordão, eis que todo o caminho estava cheio de roupas. Aí eles passaram do arraial, foram até o Jordão. E todo o caminho estava cheio de roupas, de pertences, comida, calçado. Aí eles voltam, boas novas, notícias novas. Aí todo mundo sai naquele desespero, comida, comida. E o rei pusera à porta, o capitão cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera ter com ele. Acabou. Porque o homem de Deus dissera, amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevado por um ciclo. Eita! Aí, ó, cevado por 2 medidas por um ciclo. Preço baixo. Bonância. Voltou a bonância de um dia para o outro. 1 medida de farinha por um ciclo. A porta de Samaria, como diz o abençoado do profeta, como o Senhor disse através da boca do profeta. Agora voltou o comércio, voltou tudo e está tudo normalizado. O inimigo viu um barulho e Israel alugou os reis contra nós. E ó, isso porque havia justos na cidade. E Deus sempre está livrando o justo. Na época
na época do profeta Daniel, os justos foram levados, mas se sobressaíram, continuaram servindo, adorando o Senhor. É desse jeito, Deus cuida. Cuidou do profeta Jeremias durante todo aquele período. Deus cuida. Assim foi, pois, o povo atropelou a porta e ele morreu. O último versículo, versículo 20. Acabou o rei, morreu. Amados, nosso próximo capítulo do nosso estudo, estudando a Bíblia em classe, será, vamos dar uma olhada aqui, o capítulo 9. Então, do 7, nós vamos pular para o capítulo 9. O capítulo 8 é muito importante. Nós pretendemos fazer a exposição dele também, apesar que o nosso tempo é muito curto. Nós trabalhamos dia e noite e resta muito pouco tempo, o tempo que a gente tem na hora do almoço, um pouquinho à noite, depois que volta do trabalho, para estudar a palavra de Deus. Também estudamos através da audição, ouvindo, Bíblia falada. É muito importante, muito bom. Eu gosto de acelerar para 1.5, porque facilita a aprendizagem, por isso que eu transmito os meus vídeos acelerado, até para você ganhar tempo e não ficar essa lentidão, como nós falamos, devagar. Aí Deus abençoe, aquele abraço e até o capítulo 9. Capítulo 9 nós estaremos postando, possivelmente no sábado, na sexta ou sábado, assim que Deus nos der a condição, fim de semana estaremos postando. Esse está atrasado devido ao nosso evento aqui no sítio. Nós trabalhamos em prol do evento, abastecemos o sítio com água, então ficou inviável fazer essa exposição, sem tempo, né? Mas está pronto, Deus abençoe, aquele abraço e até o próximo capítulo, se o Senhor assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus, que é muito importante para nós.